Queridos, boa noite, na paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para darmos continuidade então aos nossos estudos. Hoje, permitindo Deus, nós estaremos encerrando esse módulo, é a última lição que nós vamos ver desta apostila. Já estaremos aí iniciando o módulo 2. Rogamos a Deus, né, como sempre, que esteja conosco, que nos dê graça, sabedoria, que possamos ter uma boa aula em nome de Jesus, que o Senhor alcance a vida de cada um de vocês, aí onde vocês estão, dando a revelação da palavra, sobretudo, né? A revelação e a compreensão da palavra. Amém? Irmãos, nós estamos então hoje na página 410, né, da nossa apostila, a qual nós vamos entrar aí no anexo e falar um pouco sobre o Evangelho de João, né? Essa última matéria, nossa, a nossa prova, né, dessa matéria, ela é sobre evangelhos sinóticos, né? Que são os três primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, ele não se enquadra nos sinóticos, mas é o quarto evangelho, né? Então, está aqui um anexo dentro dos evangelhos sinóticos, da matéria sinótica, né? Está aqui esse anexo para que a gente para que possamos aí fazer de uma forma panorâmica os quatro evangelhos, né? Então, nós fizemos toda a introdução do que é o sinótico, né? Quando que iniciou a ponte, a porta de entrada para o Novo Testamento. Nós falamos sobre todo aquele período que antecedeu a isso, a porta de entrada, né? O que foi que iniciou, então, o Novo Testamento, como nós conhecemos, as culturas que tiveram grandes influências. E agora, então, nós estamos aí encerrando. Nós falamos também, de uma forma panorâmica sobre os três evangelhos, né? Falamos sobre Mateus, Marcos e Lucas, trazendo aqui um panorâmico desses três evangelhos que são conhecidos como evangelhos sinóticos, né? Porque eles são muito parecidos, as estruturas, os milagres, bastante coisa ali se conversam, né? Um parece que bebeu da fonte de outros, assim como a gente viu nas aulas anteriores. E hoje, então, nós entramos no Evangelho de João, o evangelho completamente diferente dos três evangelhos que nós já vimos, né? O Evangelho de João, ele tem, além da sua característica peculiar, ele é um evangelho completamente diferente, porque ele veio falar, ele tem propósito, né? Por exemplo, diferente dos outros evangelhos que tinham uma dificuldade de encontrar o propósito, né? Alguns evangelistas, ou os três evangelistas, eles se preocupavam bastante com os milagres, em colocar em evidência os fatos que Jesus fez. No Evangelho de João, nós vamos ver que ele não se preocupa com isso. O Evangelho de João, ele se preocupa não em fazer ou mostrar, escrever o que Jesus fez, mas quem Jesus é, né? Então, o Evangelho de João, ele vem revelar quem é Jesus. Então, ele começa de uma forma, assim, muito diferenciada, né? Logo no primeiro verso do Evangelho, né? João 1:1, ele vem trazer a proposta, né? O Verbo se fez carne. Ele veio mostrar então que Jesus é Deus, né? Que Jesus estava com Deus, que Jesus estava com Deus, é o próprio Deus, né? O Deus encarnado, o homem perfeito. Então, o próprio versículo 1 do Evangelho já vem mostrar a proposta diferenciada que ele vem trazer, né? Então, o Logos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Verbo era Deus, estava com Deus, né, desde o princípio. Nada do que foi feito, né, sem ele se faria, teria feito. Então, nós vamos ver já no primeiro capítulo, toda a estrutura do primeiro capítulo do Evangelho de João, mostrando toda a sua diferença, né, todo o seu diferencial. Então, o Evangelho de João, ele é uma obra maravilhosa, sublime, né?
profundamente teológica, né? Então, nós vamos ver muita teologia dentro do Evangelho de João, né? Ele, como eu já disse, ele vem se preocupando, né, em mostrar a divindade de Jesus, a pessoa, a terceira, sobre a Trindade, ele vem falar muito sobre cristologia, sobre a Trindade, né? Um dos fatos que chama muita atenção no Evangelho de João, porque ele vem mostrar quem Jesus é, de várias características, vamos assim dizer, né? Ele usa vários nomes da pessoa de Jesus, e uma grande ênfase que ele dá no Evangelho é falando que Jesus, além de tudo que ele é, e ele traz aqui alguns nomes, ele também vem usar aquele termo eu sou, né? Lá de Êxodo 3, né? Então ele vem falar assim, ó, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o cordeiro, eu sou o bom pastor, né? Então, o Evangelho de João, ele vem trazer toda essa diferença, né? Todo esse diferenciado, além das suas peculiaridades, como eu já disse, né? E isso é algo assim muito rico dentro do Evangelho de João, mostrando tanta teologia que há nesse Evangelho, né? Então, nós vamos dar uma passada sobre essas informações e como eu já tenho dito, né, os irmãos que estão aí nos acompanhando, não é um estudo sistemático, né, mas é um estudo panorâmico. Então, o que é o estudo panorâmico? A gente traz por cima aquilo que você precisa saber, né, sobre o Evangelho, sobre o autor, por que que defende a autoria desse nome, uma possível data, local, né, quais são os principais temas de teologia dentro do livro, o destinário, né, se há algum destinário em evidência. Então, isso é um panorâmico, né? Então, o que seria um estudo mais sistematizado, né? Seria a gente estudar verso por verso, capítulo por capítulo, melhor dizendo, verso por verso, né? Então aí nós teríamos um aprofundamento melhor, né? Isso não impede que você faça em casa, mas a proposta nossa para esse primeiro momento é somente essa informação panorâmica, ok? Tudo bem? Beleza. Vamos lá? 410 da nossa apostila, né? Ele vem trazer algumas informações, eu acho que até alguma eu já falei. Se o Evangelho de Lucas é uma obra-prima literária, o de João é o mais sublime e profundamente teológico. O seu estilo literário, vocabulário e estrutura diferem totalmente dos sinóticos. Algumas expressões tão comuns nos sinóticos, né, como reino, demônios, povo, poder, compaixão, evangelho, oração, pregar, arrepender-se, publicano, saduceu, não aparece uma única vez em João. Olha que interessante, né? Por outro lado, novos termos e ênfases joaninas estão ausentes nos sinóticos. A expressão peculiar mais distinta neste evangelho é eu sou. Né? Alguns termos usados repetidamente pelo evangelista são crer, olha só como que é diferente dos sinóticos, né, irmãos? Ó, a palavra crer, ele usa 98 vezes no evangelho dele, né, de João. A palavra pai, 137 vezes. Amor, 44 vezes. Saber, 57 vezes. Verdade, e cognatas 46 vezes, mundo 78 vezes, luz 923 vezes, palavras, né, que é logos, né, o verbo 40 vezes, os verbos com o sentido de enviar 60 vezes. Então, veja como, né, a porta de entrada já é bem diferente do que nós temos visto nos demais evangelhos. A preocupação de João não é primordialmente histórica, mas teológica. Os milagres que ele chama
de sinais servem apenas como símbolo de realidade e ensinos espirituais. O que importa não é tanto o que Jesus faz, mas o que ele é, né? Eu já falei isso aqui, né? Então, João não se limita a narrar os fatos, como também interpreta os ensinos de Jesus. A ênfase teológica é percebida em todo o Evangelho. A Cristologia, o Espírito Santo e a Trindade, João 13:17, recebem um destaque especial. O dualismo joanino é muito forte em todo o Evangelho. Quanto ao relacionamento com os sinóticos, há um consenso de que, se João fez uso de qualquer um deles, a dependência não chega a ser comparada com a existência entre Mateus e Marcos. O Evangelho de João é singular e mostra que o seu autor queria enfatizar temas e assuntos que não foram abordados pelos sinóticos, que ele julgava ser de grande relevância. Então, veja aqui, né, qual que era a proposta de João, né? A proposta de João não era seguir a linha dos demais evangelistas, né, que vinham falando sobre os milagres de Jesus, sobre o que Jesus tinha feito, as coisas que Jesus tinha realizado, algumas testemunhas oculares que nós vimos, né, que foram escrevendo de acordo com aquilo que estava vendo ou ouvindo de alguém que viu, né? Como a gente vê, por exemplo, Lucas, lembra disso, né? Lucas ele começa a andar com Pedro, né? E a partir das histórias que Pedro conta, ele começa a escrever uma grande parte do Evangelho. Então, João é diferente disso, né? João, ele certamente olha para tudo isso e fala: bom, o que Jesus fez, vocês já falaram, agora a gente precisa entender ou mostrar quem Jesus é, né? Então, por que que ele faz os milagres? Por que que ele fez tantas maravilhas? Porque ele é Deus, porque ele é o próprio Deus, porque ele tem o poder, porque ele é a vida, ele é o Logos, ele é a ação de Deus, o poder de Deus, né? Então, João, ele vem trazer toda essa teologia para dentro do Evangelho, tá bom? Tome um pouco de cuidado na leitura de João, é muito comum acontecer, né? é, no começo ali, quando tem o relato de João Batista, tá bom? Não é o mesmo João, tá bom? Então, João Batista é João Batista, e o Evangelho de João, a qual leva o seu nome, né? A qual nós acreditamos que ele é o autor, né? É o João, a qual nós vamos ver aqui, ó, filho de Zebedeu, tá bom? Não é o João Batista. Esse mesmo João, né, do Evangelho de João, é o que escreve, então, as epístolas, né? É o que escreve Apocalipse, tá bom? Então, é esse mesmo João. Então, tome esse cuidado, né? É muito comum ter é, essa dúvida, né? Ainda mais no começo aí, quando a gente começa a estudar a palavra de uma forma mais aprofundada, começa a olhar diferente para a Bíblia, a gente encontra algumas coisas aí que nos chamam a atenção. Então, cuidado com essa chance de erro aí que é comum acontecer. Tá bom, queridos? Ok? Então, vamos lá. O autor, né? O quarto evangelho é anônimo. Entretanto, há fortes evidências externas e internas que apoiam a autoria joanina deste evangelho. Muitos eruditos atualmente não aceitam esta hipótese e, com base na menção que Papias, citado por Eusébio, faz de um ancião com o mesmo nome, acreditam que este tenha escrito o mesmo, para mais tarde haver sido confundido com o apóstolo João. Isso aqui é uma curiosidade, né? É uma verdade que a teologia mostra, mas há um consenso, né? A qual nos leva a crer e a defender que o Evangelho de João é escrito pelo apóstolo João, tá certo? Então, é correto a gente falar isso, né? E nós temos algumas evidências para poder defender isso. Nós temos a evidência externa sobre a tradição da igreja, né, que dá forte apoio à autoria de João, através de Teófilo de Antioquia, 170, Irineu, 140,
a 203, Tertuliano, 200, Clemente de Alexandria, Orígenes, Taciano de Assíria, e assim, né, outros aí, ó, que declaram que o quarto evangelho foi escrito pelo apóstolo João, ok? Então, nós temos aí uma grande defesa sobre esta afirmação que o evangelho é escrito pelo apóstolo João. Evidências internas, né? Nós temos aí o autor, ele era judeu, né, já que o seu estilo e pensamentos eram caracteristicamente hebraicos, né? Era uma testemunha ocular, o discípulo que Jesus amou, né? Era ele, né? Como diz lá no Evangelho, no capítulo 13, ele evitou deliberadamente empregar o seu próprio nome, evitou, né? Deliberadamente empregar o seu próprio nome, teria sido um dos mais chegados, um dos três discípulos íntimos de Jesus, né? Conhecido também como o discípulo amado, né? Aquele que se coloca a cabeça nos ombros de Jesus, né? Conhecido como o discípulo querido, o discípulo amado. Esse é o discípulo João, né? O evangelista João. Quem era João, né? O homem João, como a gente já falou aqui também um pouco, judeu da Palestina, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador, foi chamado para o discipulado quando consertava as redes próximo ao mar da Galileia. A sua mãe Salomé pediu um lugar importante no reino para cada um de seus filhos. Foi mandado para o exílio na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, depois foi libertado e voltou para Éfeso, e foi provavelmente o último dos apóstolos a morrer entre os anos 98 e 100. Data: a tradição antiga diz que o Evangelho de João foi escrito entre 81 e 96, né, durante o reinado de Domiciano. Contudo, nos últimos anos, devido à descoberta dos manuscritos no Mar Morto, tem-se argumentado que qualquer data entre 55 e 95 é possível. Eruditos como Robson argumentam de uma forma muito convincente em favor de uma data anterior a 70, devido à falta de uma referência clara à destruição de Jerusalém. A data posterior aos anos 90 foi defendida por aqueles que acreditam que João estava combatendo um gnosticismo já desenvolvido, que alguns estudiosos só ocorreu que para alguns estudiosos isso só veio ocorrer no final do primeiro século. Os manuscritos descobertos revelam que o gnosticismo já estava desenvolvido na primeira parte do primeiro século, o torna possível uma data mais remota do que se pode imaginar para a data deste evangelho. Uma solução equilibrada para isso, né, sugerir que o Evangelho são anteriores aos anos 70, mas só foi concluído e publicado próximo à sua morte, a morte de João, entre os anos 80 e 90, né? Então, pelos fatos, né, nos leva a acreditar a data mais defendida é o ano 70, né? Mas acredita-se que foi publicado só no final próximo da morte de João, lá entre os anos 80 e o ano 90. Né? Então, aqui fica, né, segue um pouco aquela, aquela regrinha, não quis usar essa palavra, mas acaba sendo aquela regrinha que nós usamos nos outros evangelhos, né? Algum deles que a maioria defende, mas não tem uma evidência assim clara que leva o nome do autor, né? Como algumas outras cartas, né? Por exemplo, Paulo, né? Que vai dizer eu, Paulo, né? Nós não vemos isso nos evangelhos. Então, teologicamente, é necessário colocar desta forma, né? Mas se você vai um estudo, né, de escola bíblica, por exemplo, né? Quem escreveu o Evangelho de João? É João, né?
no estudo de escola bíblica, você não precisa ficar falando, é desconhecido o autor por conta disso, né? Mas Domiciliano falou isso, tal, aconteceu. Então, acredita-se, né? Há uma defesa, os pais da igreja defendem isso, que o autor é João, né? Mas a teologia precisa trazer esses detalhes, né? Assim bem também como a data, né? Então, é comum nós ouvirmos, né? Vou usar aqui mais uma vez o exemplo de uma escola bíblica, né? E que data que João foi escrito? Se você colocar lá, né? Próximo dos anos 70, né? É uma resposta coerente para nós pensarmos. Ok, queridos? Tudo bem? 412, página 412, vai falar também sobre o local e o destinatário deste evangelho, né? A igreja primitiva testemunhou que o quarto evangelho foi escrito em Éfeso. Irineu, discípulo de Policarpo, afirmou que o discípulo que se inclinara no peito de Jesus, olha só, né? Ó, com Jesus, o discípulo amado, né? Ó, ele se inclinara no peito de Jesus, publicou o evangelho durante a sua residência em Éfeso. Outros locais, como Alexandria, pela suposta ligação de João com a literatura de Filo, e Antioquia foram sugeridos, mas não são convincentes para porem de lado a cidade de Éfeso e que tem recebido forte apoio da tradição judaica. Então, vai mais uma vez aqui, né, o resumo. Qual foi o local da escrita de João? Éfeso, né? Então, se dá na cidade de Éfeso, né? O destinatário. Não há uma qualquer evidência explícita quanto ao destinatário deste evangelho, né? Mas se o evangelho foi escrito em Éfeso, então certamente foi escrito para os cristãos da Ásia Menor, tá bom? Então, também é uma outra conclusão que nós temos, né? Desse destinatário, que certamente foi para os irmãos lá da Ásia Menor. Qual o propósito desse evangelho, né? Como eu disse já na introdução desta aula, diferente dos demais evangelhos, né, que a gente não tinha um propósito definido, né, mas a gente juntava as informações para poder ali trazer algumas evidências sobre o propósito. O de João já é diferente. O evangelho de João já é explícito, já é claro qual é o propósito, né? Ele queria, ou ele quis, com o seu evangelho, fazer com que os seus leitores, ou aqueles que tivessem contato com o evangelho, crescem no Senhor Jesus, né? Então, qual é o propósito? É crer em Jesus. Então, ele não queria só mostrar os milagres, ele queria mostrar quem Jesus é. Então, ele tinha um propósito: falar que Jesus é Deus, falar que Jesus estava com Deus desde o princípio, né? Ele é o próprio Verbo que se fez carne, habitou entre nós. E qual é o propósito de toda essa escrita? Que vocês venham a crer nesse Jesus, né? Então, pensando que João escreve em um tempo onde tinha muita bagunça religiosa, né? Muito gnosticismo. Então, é evidente que o quanto se fez importante essa fala de João, essa escrita de João, né? Para poder mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é o Verbo de Deus, que habitou entre nós. Então, ele veio mostrar o eu sou, a ação de Deus pela pessoa de Jesus, né? Então, o propósito do Evangelho de João, então, é mostrar fazer com que os leitores crescem no Senhor Jesus, né? Crer no Senhor Jesus. E é claro, né, que dentro dessa proposta, ele também, a gente vê uma forte evidência sobre a sua proposta, que era de fortalecer a fé dos cristãos, né, em tempo de perseguições e combater toda essa heresia que estava em grande evidência durante a sua escrita, né? Durante o período que ele estava evangelizando, né? Escrevendo o evangelho. Então, ele queria combater o gnosticismo. Então, esse é o propósito de João, fazer com que cresça no Senhor Jesus, com que os cristãos, né, da Ásia Menor ali fortalecessem a sua fé e defendendo
os irmãos, né, com escritas teológicas para combater o gnosticismo, tá bom? Então nós vamos ver dentro do Evangelho de João muitos combates, né, do gnosticismo, mostrando o poder de Jesus, a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, coisas que para os gnósticos, né, era algo assim, como assim, né? Como que uma pessoa feita em forma humana pode ser bom, né? Porque eles defendiam que a matéria é má e o espírito é bom. Então, como assim Jesus é bom, né? Eles tinham essa dificuldade, eles não acreditavam nisso. Então, João ele vem para defender aí, trazer um escudo sobre essas fortes influências gnósticas que estava ali rodeando a Ásia Menor e os irmãos das igrejas ali. Amém? A gente vai ver Amém. Paulo também, né, irmãos? A gente vai ver Paulo também que fala com os irmãos, né, de Efésios, Colossenses. A gente vai ver também Paulo nessa preocupação também de defender aí o evangelho. Características e peculiaridades, né, do nosso querido evangelista João. Omite muitas parábolas e o tema do reino de Deus primeiro, né, ó, das suas características. Porque ele fornece detalhes vividos, característicos de uma testemunha ocular, né, aquilo que viu. Ele vem trazer muitos detalhes, por exemplo, como números, né? Era muito comum, né, a gente ver lá 6 talhas, né? 100 jardas. Então, é uma peculiaridade do evangelista, né? Ó, 153 peixes, né? Detalhes, né, irmãos? Então, ele vem trazer aqui alguns detalhes, né? Registra três, talvez quatro Páscoas, enquanto os sinóticos relatam apenas uma. Tem caráter interpretativo, estilo literário, vocabulário próprio, com o uso de termos novos como verbo, consolador e etc., né? Coisa que a gente não vê nos outros evangelhos. Caracterizado por antíteses, né? A vida e a morte, a luz e as trevas, né? Então, antiteses, né? Ele vem usar esses paralelos, né? A vida e a morte, a luz e as trevas, né? Coisa peculiar também do Evangelho de João. Não há registro sobre o nascimento e o crescimento de Jesus, né? Então, a preocupação dele era outra, né? Alguém já falou, né? Nós já temos os irmãos aí que falaram, já tem Mateus, Marcos, Lucas. Então, eu preciso me prender em outras informações. Talvez seja isso que ele tenha pensado, né? Dá ênfase ao ministério de Jesus em Jerusalém. O Espírito Santo é enfatizado e chamado de Consolador, Conselheiro e Advogado. Então a gente vê isso só no Evangelho de João. O verbo crer e é o termo chave empregado perto de 98 vezes. Ele vem usar aí o verbo crer, né? Ó. Então, como eu já falei sobre a deidade de Jesus, enfatizado com as repetições do eu sou, né? Ó. Nós temos 7 eu sous, né? Que Jesus recebe o nome pelo evangelista João, né? Ó, que aponta para a eternidade de Deus. O nome Jesus é usado 267 vezes, mais do que qualquer sinótico, né? Ó. Vamos lá, o total de Paulo é 213. Há muitos títulos de Jesus, né? Então, olha aí alguns títulos que ele dá, né? Ó, que ele usa para a pessoa de Jesus: Verbo, Cordeiro de Deus, Luz do mundo, Bom Pastor, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus e Eu sou, né? Então, ele vem usar esses títulos. O termo sinal é preferido em detrimento a milagre. Os sinais ratificam a deidade de Jesus. Então, nós temos aí essas características peculiares, né, que só encontramos, então, no Evangelho de João, né, que ele vem falar, então, aí sobre esses nomes, né, de Jesus. O Evangelho de João ele é muito rico, né, irmãos? Quando você pega para estudar de uma forma assim bem teológica mesmo, né, o Evangelho de João, não só nesse panorâmico, né?
você vê muita teologia, muita cristologia, né, embutida no Evangelho de João. Se você pegar para estudar sobre esses nomes, né, de Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Então, ele traz ali a cristologia para essa defesa do gnosticismo, né, para poder mostrar quem era a pessoa de Jesus, né? O enviado de Deus, aquele que os profetas sempre falaram, né? Então ele vem falar sobre a luz do mundo, né? O mundo estava em trevas, o mundo jaz do maligno, né? Então ele vem mostrar que esse homem, Jesus, o próprio Deus encarnado, ele é a luz, né? O que que é isso? Ele vem então trazer, clarear o caminho, vem abrir o caminho, vem tirar, né, das trevas todos aqueles que entram, enxergam essa luz, né? Então, em Cristo há vida, né? A humanidade estava morta em si mesma, com seus próprios delitos e pecados, mas em Cristo nós temos vida, né? Então, Ele é a luz, Ele que nos leva ao Pai, Ele é o bom pastor, né? Aquele que dá vida pelas suas ovelhas, João 10:10, né? João 10, 11, 12, ali que ele vem falar sobre isso. Então, o próprio termo Jesus Cristo, né, para aquelas pessoas ali, para aqueles eruditos, para aqueles irmãos, eles entendiam de uma forma muito ampla sobre essa afirmação, né, Jesus, o Cristo de Deus, né? Então, se você for pegar para estudar sobre isso, muita teologia só nessa informação aí, né? Ó. Então, e o eu sou, né? Que ele usa 7 vezes, sete eu sou, a qual ele se refere a Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou é, é, enfim, o caminho, a verdade, a vida, eu sou o bom pastor, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele vem usando todos esses termos, e para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, né? Para aqueles, principalmente para os defensores dessa seita gnóstica, você ouvir falar assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, né? Que é isso, né? Que cara é esse para falar, né? Então, João ele vem defender isso, né? Ele vem mostrar que a morte e a ressurreição de Jesus é evidente e ele veio para salvar o povo e todos aqueles que crerem nele, né? Também terão a sua vida ressurreta, né? No corpo transformado. Então, ele teve uma revelação assim muito gloriosa, né, de Deus, a qual escreveu o Evangelho, depois continua nas epístolas, né? O próprio Apocalipse é algo fantástico, né? Então, esse evangelista certamente marcou a história. Tá certo, meus queridos? Ok? Nós temos aí só mais uma folhinha, né, para nós conversarmos, que vem falar sobre os temas da teologia, né, que nós encontramos dentro do Evangelho de João. Então, eu vou encerrar aqui, porque o vídeo já vai cair, né? Nós tomamos uma água rapidinho aí, e a gente já volta para poder finalizar, né, talvez a gente consiga até acabar um pouquinho mais cedo hoje. Tá bom, queridos? Tudo bem até aqui? Certo, tudo certo. Vocês já sabem de tudo isso, né? Só precisa cumprir o protocolo, né? Isso que é bom falar com gente inteligente, né? Fala para ele, João. Mais ou menos. Vocês são bênção. A gente volta aqui alguns minutos então, tá bom, queridos? Beleza. Beleza, pastor. Isso.